A paciência é amarga, mas seus frutos são doces. Hoje começo esse vídeo lembrando um texto, o pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau. De fato, a paciência parece realmente em determinados momentos ser algo tão incômodo, tão desagradável, porque nos faz esperar. Chega um determinado momento em que nós começamos a entender que nada vai mudar. Parece que vamos permanecer por um bom tempo, talvez a vida inteira, numa determinada situação ou numa determinada família. Parece que as coisas não vão caminhar, parece que nós nascemos para ficar estacionados. Parece que nós precisamos passar por determinadas situações e o que nós tanto desejamos não acontece. Parece que eu vou passar a vida inteira trocando fraldas. Parece que vou ficar a vida inteira no mesmo emprego, aturando o mesmo chefe, o mesmo patrão. Parece que aquela pessoa não vai sair de minha vida. Parece que eu tenho que ficar o tempo todo amarrado nessa situação ou com essa pessoa. Mas só parece. A paciência, ela nos dá realmente condição de entender que tudo, com determinado tempo, muda de direção, muda de lugar. Exatamente como o vento, que não tem realmente um lugar certo de onde vem nem para onde vai. Só que enquanto nada acontece, nós vamos sofrendo, e às vezes até por antecipação, e isso parece ser realmente algo tão enfadonho. A Bíblia diz que a paciência é uma virtude, e de fato, a virtude, ela é uma qualidade moral que nos conecta com a retidão, com o que é bom e correto. Em tudo sempre há um tempo de esperas. Mas estamos realmente dispostos a esperar? Antigamente, bem no passado, anos 60, 70, 80, a maioria das pessoas, na verdade, todas as pessoas que viviam ou viveram, tiveram a oportunidade de conhecer essa época, e até muito tempo antes desse período citado, precisou realmente esperar pela realização de algumas coisas. Antes ninguém tinha telefone dentro de casa. Não se falava, nem se cogitava a possibilidade de um telefone celular. Quando precisávamos entrar em contato com algum parente que morasse em algum outro estado, era preciso enviar uma carta. E essa carta poderia levar semanas e até meses para chegar ao seu destinatário e para que nós pudéssemos também receber uma resposta. Antigamente nós tínhamos muitas situações que realmente perduravam. Nós esperávamos pela hora de brincar. Nós esperávamos pela hora de nos alimentar. Nós esperávamos inclusive até para ter uma roupa nova. Hoje em dia, nós não conseguimos esperar tanto tempo assim. Nós temos tanta tecnologia, tanta modernidade, mas falar em tempo de esperas é praticamente uma doença. É praticamente algo aterrorizante. Não conseguimos mais esperar que uma situação mude, que algo se desfaça. Só que na maioria das vezes, nós nos precipitamos e acabamos realmente metendo os pés pelas mãos e a situação torna-se ainda bem pior para a nossa própria caminhada. Quando nós somos impacientes, muita coisa acontece ao contrário do que nós esperamos. Pois a impaciência, além de nos conectar com ansiedades, ela também afeta a nossa saúde física e até mental. Ela pode gerar problemas de hipertensão, obesidade e até pode nos aproximar de um envelhecimento precoce. Nós temos na Bíblia também aquela passagem famosa de Jó. Lá se fala sobre a paciência de Jó. Jó era um homem rico, tinha tudo, tinha a família, filhos, mas houve um tempo em que ele perdeu essa riqueza, os filhos, a esposa se separou dele, perdeu
a sua propriedade, mas ele se manteve na sua retidão. Ele soube ser paciente para que tudo um dia pudesse realmente, se não voltar ao que era antes, mas tirá-lo daquela situação em que se encontrava. É aqui que nós podemos invocar também um pensamento do nosso famoso escritor Machado de Assis. Não há mal que dure para sempre, como também não há bem que jamais se acabe. Nesse momento nós podemos lembrar uma frase criada, na verdade essa frase ela é título de um conto, de uma história criada pelo escritor e matemático brasileiro que viveu no período do modernismo, Júlio César de Melo e Souza, que deu a si próprio o pseudônimo de Malba Tahan. Esse conto, depois eu vou dizer o título, fala sobre um rei que tinha fabricado um determinado anel e adquiriu um diamante maravilhoso. Ele pediu aos sábios de sua corte que escrevessem nesse anel uma pequena frase de 2 ou 3 palavras para que ela pudesse ser colocada debaixo da pedra do diamante guardada dentro do anel. E que fosse usada essa frase em momentos de desespero, momentos em que ele não tivesse uma saída, que estivesse num beco sem saída. E que isso passasse para seus herdeiros e para os herdeiros de seus herdeiros. Os sábios estavam acostumados a lidar com vários tratados. Eles conheciam muita coisa, sabiam dissertar, sabiam escrever muito, mas não conseguiam traduzir esse pedido em uma frase de 2 ou 3 palavras para assegurar que o rei pudesse se sentir tranquilo em momentos de intranquilidade. Havia também nessa corte um servo, um criado antigo do palácio que serviu ao rei, ao pai do rei, melhor dizendo, e que quando a mãe desse rei faleceu, esse servo, esse criado, cuidou desse rei. Ele era muito considerado no palácio como se fosse inclusive um sábio. O rei então o procurou e pediu que ele pudesse ajudá-lo com uma mensagem nessas condições. Esse servo, ele disse: eu tenho essa mensagem. Eu servi durante muitos anos no palácio, eu conheci vários convidados de seu pai e um deles era um místico. E ele me passou essa mensagem. Eu tenho a resposta. Então ele escreveu a mensagem num papel, dobrou e pediu ao rei: só abra quando o senhor se encontrar em momentos de aflição, de desespero, em que o senhor não tenha realmente por onde correr. Isso não demorou muito a acontecer. Houve um determinado momento em que o seu reino foi invadido por inimigos e conquistado. O rei teve que sair fugido a cavalo e foi perseguido. Ele correu e chegou um determinado momento em que a estrada onde ele estava chegou ao fim. Havia, na verdade, um precipício à sua frente e ele não podia mais retornar porque a estrada já estava bloqueada pelos inimigos. Nesse momento de aflição, de grande desespero, ele abriu o anel, levantou a pedra, pegou o papel, abriu e leu. E lá estava escrito, o que é o título dessa história: isso também passará. Nesse momento ele sentiu um silêncio, uma tranquilidade. Ele não ouviu mais o trotar dos cavalos dos inimigos. Na verdade, os inimigos se perderam na floresta e não conseguiram chegar até onde estava o rei. E foram embora, se afastaram. Nesse momento o rei, ele conseguiu sair de onde estava, reuniu os seus exércitos e conseguiu reconquistar o seu reino. Quando ele se encaminhou para o palácio, juntamente com o seu servo,
Havia uma grande celebração por essa conquista. Era um momento de festa, de alegria, e o servo disse ao seu rei: meu rei, esse também é um bom momento para o senhor abrir essa mensagem e lê-la novamente. Mas como? Eu não preciso mais, eu não estou em desespero, não estou em momento de aflição. Eu estou agora celebrando a minha vitória, eu estou num momento muito bom da minha vida. Por favor, senhor, abra essa mensagem e leia. Porque, às vezes, nós estamos em momentos de tristeza, em momentos de desespero, e essa mensagem é fundamental para que nós consigamos sair dela. Mas ela é para ser usada também em momentos de prazeres, em situações prazerosas, em situações em que nós estamos em último, mas também em primeiro lugar. Então é muito importante que leia. Então o rei assentiu, abriu a mensagem e leu. Isso também passará. Nesse momento ele sentiu aquele mesmo silêncio de quando estava no momento de desespero. E ele se viu diante daquela multidão em celebração, em alegria, mas o ego e o orgulho desapareceram. E ele compreendeu que aquele momento também passaria. Então, meus amigos, nós temos que pensar exatamente que nada que nós conhecemos é estável. Nada é tão eterno que dure para sempre. É fundamental que nós saibamos entender que há um tempo para tudo, como dizia Salomão. Há um tempo para chorar, há um tempo para rir, há um tempo para plantar e outro para colher e por aí vai. Mas tudo passa, tudo muda. Não podemos ficar estacionados numa determinada situação acreditando que ela jamais vai mudar. Eu estou vivendo anos a fio, sofrendo com essa situação e nada muda. Mas eu não quero realmente que isso mude porque aqui está muito bom, aqui está muito agradável, eu gosto muito daqui. Não adianta. Chega um determinado momento, porque a vida é impermanente, a vida realmente ela não é estável, ela não fica realmente num determinado ponto parada, ela sempre segue, ela tem o seu fluxo. Chega um momento em que o universo nos tira para dançar um ritmo de música diferente. Se você está acostumado a dançar um rock, você vai ser obrigado agora a entender o que é uma valsa. Mas eu não quero, não quero essa situação, eu quero continuar dançando rock. Não adianta. Isso faz parte do universo, faz parte dos movimentos universais. Ninguém fica estacionado por mais que queira. É claro que às vezes nós nos estacionamos sim, numa determinada zona de conforto, mas é por um determinado período também. Porque vem o universo e te dá aquela sacudidela, faz com que você realmente mude, nem que seja realmente para um momento muito desagradável. E aí você precisa realmente tentar se adaptar à nova situação. Às vezes nós temos pessoas que saem de nossa vida, ou por falecimento, ou porque elas foram realmente embora, precisaram ir, filhos que crescem, se casam e vão embora, pais que se separam. E aí nós estamos sendo convidados, na verdade nem convidados, estamos sendo retirados para dançar um novo ritmo. Precisamos nos adaptar rápido, porque senão o sofrimento será muito grande. Nós iremos nos arrastar. Dessa forma estamos também saindo do lugar, mas indo para um lugar que não queremos, não gostamos. Mas que num determinado momento, especialmente logo assim que ocorre a mudança, é necessário. A dança das cadeiras sempre existe. Se hoje eu sou de um jeito, amanhã eu tenho que ser de outro, eu tenho que entender o que o universo está me mostrando. As leis universais, elas nos ensinam muitas coisas. Hermes Trismegisto, ele era, digamos, um mago da alquimia, ele criou as 7 leis universais, 7 leis do hermetismo. Existem muitas outras subleis, mas dentro dessas 7, existem, nesse momento, para o vídeo que nós estamos gravando agora, são específicas, que é a lei do ritmo,
e a lei da polaridade. A lei do ritmo, ela diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem marés, tudo sobe e desce. Só o ritmo é a compensação. A lei da polaridade diz que tudo tem duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. E os opostos, eles são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, como num termômetro. Quente e frio são a mesma coisa, são idênticos em natureza, só variam em grau. E a lei das polaridades diz que, em determinado momento, nós estamos num lado que nós chamamos de positivo, no outro, aparentemente negativo, mas são só diferenças de grau. Nós precisamos aprender a transmutar essas situações para entendermos que tudo faz parte de um movimento. A lei do ritmo, ela tem uma metáfora, digamos assim, na figura de um pêndulo. Esse pêndulo, ele é responsável por nos tirar daquela zona em que nos estacionamos, daquele conforto que aparentemente nós temos. Ela nos leva para um lado muito bom, um lado em que nós não queremos realmente que desapareça, mas chega um determinado momento em que ela também provoca uma mudança. E aí é como se alguém tivesse jogado um quebra-cabeças no chão e nós agora somos responsáveis por montar as peças, juntá-las e tentar formar um novo desenho, uma nova configuração para entender como vamos agora viver na nova etapa, nessa mudança. A vida sempre segue adiante, mas só que nós precisamos entender que nada permanece eternamente. Apenas o espírito segue, apenas o espírito vai adiante. Mas nesse mundo material, tudo passa, tudo muda, nada é estável, por mais que nós imaginemos assim. Ah, mas aquela família, aquele casal já mora há 20, 30, 40, 50 anos. Isso é que é estabilidade. O conceito de estabilidade aqui não parece correto. Estabilidade não quer dizer que vá durar para sempre. Estabilidade nesse sentido quer dizer também mudança, porque se você realmente está 20, 30, 40, 50 anos casado, significa que você também mudou alguma coisa, que o outro mudou alguma coisa. Ninguém começa o casamento de uma forma e permanece da mesma maneira, do mesmo jeito, a vida toda. Houve muitas mudanças, houve muitos entendimentos para se adaptar a novas situações. Todos os dias somos experimentados. Não adianta resistir. Quando tentamos fazer isso, sofremos. Temos que estar abertos exatamente para entender que nós precisamos acompanhar as mudanças e nos adaptar. Assim nós lembramos também uma música de Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que foi há um segundo. Tudo muda no mundo o tempo inteiro. E é assim mesmo, meus amigos. Até este momento agora, aproveitem porque ele também passará. Um forte abraço.